Olá, graça e paz, família, meus amigos, meus irmãos, queridos e amados, como vocês estão? Como foi os últimos dias de vocês, vosso final de semana? Eu espero que estejam todos bem, para a glória do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para mais um dia de propósito. Esse é o 6º dia do nosso propósito. A nossa campanha tem 7 dias e nós estamos na 6ª volta. O nosso propósito tem por título Minhas Experiências com Deus. E o Senhor tem nos agraciado com a participação de missionárias, pastoras, pastores, e os mesmos têm sido arauto do Senhor nosso Deus para a nossa vida. E essa noite não será diferente. Eu creio que Deus há de nos alcançar por meio da sua palavra, e a sua palavra nos será servida por intermédio da vida do nosso amado irmão, Bispo Vitor Hugo, de Londrina, Paraná, a quem daqui a pouquinho eu irei convidar. Enquanto isso, você vai conectando, vai chamando a sua família, vai avisando os seus amigos, vai acionando aí os coraçõezinhos, vai acenando para nós, enviando aviãozinho. Deixa Deus te usar, seja você também um canal de bênção na vida das pessoas com as quais você convive. Compartilha com elas para que Deus possa também as alcançar. Eu quero começar a nossa live falando 2 coisas para vocês esta noite. A primeira, como sempre, eu tenho dito que nenhuma experiência pessoal que você vai ouvir durante essa live está sendo apregoada como doutrina, pois a doutrina advém da palavra do Senhor nosso Deus. O que nós estamos fazendo é testemunhando o que Deus tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, em nossos ministérios, para que isso possa edificar a sua fé, para que isso possa fortificar a sua fé. É esse o nosso objetivo. Falar a você de modo que essa palavra chegue ao seu coração e lhe convença de que se nós superamos, você também pode superar. Porque o mesmo Deus que foi comigo é com você. Amém? Que Deus possa nos abençoar esta noite e que nós possamos sair desta live diferente do modo como nós estamos entrando, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Lucinha, seja bem-vinda. Meu amigo Abraão, sempre presente, seja bem-vindo. Meu marido Gênesis, seja bem-vindo. Todos vocês que estão entrando, vocês que estão conectando, são bem-vindos em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, antes de convidar o bispo, é dizer que, de fato, Deus concede o desejo do nosso coração. O que vai acontecer nessa live hoje, ou a live de hoje, é resultado de um presente que o Senhor me deu. E eu quero compartilhar com você. Em resumo, o que eu vou dizer para você é que há poucos dias eu estava orando e conversando com Deus, e eu dizia para o Senhor, nossa, eu queria tanto que o Bispo Vitor Hugo trouxesse a palavra em um dos dias do propósito. E quando eu menos esperava, o Senhor trouxe isso até a mim, de modo que tornou-se possível. E é por isso que hoje ele vai ser o canal de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero dizer para você de forma afirmativa, sim, Deus concede o desejo do nosso coração. Eu posso dizer até que eu não havia formalizado aquilo que eu estava desejando, mas o Senhor sondou o meu coração e achou graça, e eu alcancei a graça de poder contar com a participação dele esta noite. Então, prepara aí os seus ouvidos, prepara o seu coração. Você já deve ter me ouvido falar durante o propósito, né, que quando se trata da palavra de Deus, ele sempre serve porções generosas. Então você vai ouvir a palavra hoje, Deus vai te alcançar com a palavra e você ainda vai poder fazer a marmita para passar a semana. Assim eu creia você também. Eu acredito que vai ser uma bênção. Eu vou aqui logo enviar o convite para o bispo, para que nós possamos dar o maior tempo para a palavra. Amém? Nós vamos esperar que ele possa conectar. E assim a gente vai convidá-lo. Eu quero que vocês continuem nos encaminhando testemunhos, né? Nós temos recebido testemunho de algumas irmãs, de alguns irmãos, pessoas que começaram a acompanhar a live e foram ministradas, foram curadas, foram saradas
porque a palavra sempre cumpre o propósito para o qual ela está sendo designada, né? Não existe a menor possibilidade da palavra voltar vazia. Então nós cremos assim, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida de todas as pessoas que estão participando, né, e que estão sendo acrescentadas junto conosco. Seja bem-vinda, Stephanie, seja bem-vinda minha amiga Vera do Ceará, seja bem-vinda Marta, seja bem-vinda também a outra Vera. Deus abençoe, que Deus abençoe muito, 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 muito vocês, viu? Estamos juntos na unção, no propósito, na oração, na comunhão e Deus sendo glorificado. Bispo, nós estamos esperando você conectar para que nós possamos te convidar, te enviar o convite e você assim já tem a sua oportunidade. Eu pretendia falar algo para vocês no final desta live, mas como eu estou tendo tempo e oportunidade agora, vou falar, amém? Eu quero agradecer a todos os irmãos e amigos, aos meus familiares, aos meus parentes, aos meus vizinhos, todas as pessoas cujo coração esteve conosco nesse final de semana, em que o Senhor, em que aprove ao nosso Deus recolher a nossa melhor ovelha, que era a minha mãe missionária Maria. Ela dormiu no Senhor no último sábado, de fato foi muito doloroso, né? Apesar de nós sabermos que tudo é permissão de Deus e que Deus está no controle de tudo, nós somos humanos, né? E o que nos confortou foi a amizade, a atenção, o carinho, a consideração de todos os amigos, familiares e irmãos. Então, a todos vocês, que Deus abençoe. Muito obrigada em nome de toda a minha família. Peço que vocês continuem orando por nós, né? Eu sei que com o tempo essa dor vai se tornar saudade e eu mal posso esperar por isso, porque eu sei que quando isso acontecer, nós só teremos doces lembranças, né? E graças a Deus, nós vivenciamos junto a ela muitas coisas boas, coisas maravilhosas. A minha mãe era uma bênção. Minha mãe foi uma mulher temente a Deus, serviu ao Senhor até o seu último suspiro, honrou ao Senhor e o Senhor também a honrou. Então, eu só tenho a agradecer, apesar de todos os pesares, eu só tenho a agradecer e conto com as suas orações para que o Senhor possa nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, meu amigo Vissier, a minha sobrinha Raquel. Deus abençoe vocês. Que bom que os vossos ouvidos também estão à disposição do reino esta noite. Que Deus seja glorificado também por meio das vossas vidas. Bispo, nós estamos lhe esperando. Você precisa conectar, precisa entrar para que nós possamos lhe enviar o convite. Glória a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo, né? Semana que vem será o nosso último dia do propósito. E eu sei que assim como o Senhor esteve conosco até aqui, estará também conosco no último dia. Nós vamos fechar com chave de ouro. O bispo chegou. Vou enviar a ele o convite. E vamos ouvir o que Deus tem para falar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu passei os últimos 3 dias pensando nas muitas coisas que eu aprendi com Deus através da vida da minha mãe. E a minha mãe, ela foi uma mulher muito forte. E eu queria aproveitar para comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu estava pensando hoje, ao passar do dia, que eu nunca vi a minha mãe sendo consolada. Eu nunca vi a minha mãe precisando de alguém que a confortasse, né? Ela sempre resistiu bravamente a todas as adversidades, para não dizer nunca, a única vez em que eu vi a minha mãe se deixar ser confortada, consolada por alguém, foi quando ela perdeu os seus filhos. E aí fica fácil de entender, porque eu acho que para uma mãe, para um pai, não há dor maior do que perder os seus filhos, né? Mas fora isso, minha mãe sempre foi muito guerreira. Morreu aos 89 anos, firme no combate, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu peço a Deus que me dê a graça
de me tornar um terço do que minha mãe foi, né? E que também Deus me permita alcançar o privilégio de dormir no Senhor, assim como ela, que viveu em Cristo e morreu em Cristo. Isso, de fato, foi uma bênção muito grande para a nossa família. Eu estou esperando o bispo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que eu vou colocar um louvor para a gente meditar. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo agora, com sucesso. Louvado seja Deus. A paz Pois do sim. Senhor, missionária. Glória a Deus. Graça e paz, bispo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo na bênção de Deus, tudo na bênção do Amém. Senhor. Eu E estou alegria. muito feliz, muito grata ao nosso Deus pela sua participação. Amém. Alegria toda minha, missionário. Uma alegria Amém. imensa, depois de tantos anos, né? Sim, pois sim. Olha como Deus faz, né? Verdade, verdade. Eu achava que eu não o conhecia, que nós nunca havíamos conversado, né? E que esse contato, essa participação não seria possível em função disso, né? Dessa falta de contato, né? Quando, na verdade, já tínhamos Sim, contato e eu não me lembrava. Então, como Deus faz, verdade. né? Uma Coisa bênção de linda, Deus. O coisa tempo linda. da Guerreiros de Cristo, pastora Gislete. Sim, sim. Que tempo bom, né, bispo? Meu Que Deus, tempo bom, que tempo maravilhoso, né? foi um tempo de muita graça de Deus, né? Muito. Sim. De muita busca, de muita entrega, né? Foi maravilhoso, de fato. E é gostoso a gente acompanhar os irmãos daquele tempo, né? Eu vejo o cantor Rubens, meu Deus, a gente, Sim, era sim. algo maravilhoso. Ele que era o cantor da Mocidade da Guerreiros, meu Isto. Deus, que tempo maravilhoso, né? Glória a Deus. Eu tenho bastante contato com o Isaac, né? Que era baterista na época. Sim, sim, Meu sim. Deus, que nostalgia, né? Lembrar de. Mas é uma nostalgia gostosa, né? Boa, boa, maravilhosa. Edificante. É, Glória a Deus. lembrar assim de. Eu tava. Quando o Isaac esteve aqui, eu, eu falei com ele que quando Deus falava conosco, nos anos 94, 95, 96, 97, era algo tão difícil de acreditar, né? Sim, Deus falava, olha, vou te, vou te fazer ser um pastor, vou te colocar à frente de uma obra. E eu pensava, missionária, meu Deus, eu não dou conta nem da minha vida, né? Eu pensava assim, meu Deus, como que pode, né? sim. Deus está falando de São uma obra. pensamentos muito altos, né? Para nós, Sim, né? e louvado seja Deus, é que quando chega o tempo das promessas de Deus, nós percebemos que não tem a ver conosco, tem a ver com a fidelidade de Deus, né? Exatamente. Exatamente. Porque, Exatamente. e embora também algumas tristezas, porque nem todos que caminhou conosco Sim, ficaram firmes, né? verdade. Teve tantas pessoas que com tantas promessas gloriosas de Deus, né? Tantas pessoas assim que eu me lembro que eu fui em uma vigília missionária na com o pessoal do Rancho dos Profetas. Na verdade, eu fui na vigília e eu vou te contar que eu não busquei a Deus. Eu fiquei a noite toda olhando o irmãozinho que tinha um mistério. Ele sapateava, ele dava um pulo e demorava a colocar o pé no chão. Uma pena não ter um Samsung hoje para nós gravar o que acontecia. E eu falo, olha, Contando, né? As pessoas nem acreditam, né? não, eu tenho para mim, eu moro no Paraná já tem mais de 20 anos. Mas eu não conheço um lugar tão avivado quanto São Paulo. Sim, São Paulo e Rio de verdade. Janeiro são privilegiados. Celeiros de Privilegiados. profetas. Não, não tem explicação o que Deus faz aí. Mas também, eu não sei como que está hoje. Mas eu lembro que nós vimos no Monte da Pimenta, lá em Guarulhos, nós vimos em tantos montes, Sim,
lotado de crente, lotado de gente Sempre. buscando, né? Sempre. Não, e aqui não é assim. Aqui na verdade, graças a Deus, a gente tem levado as pessoas a buscar, tem levado as pessoas a ter intimidade com Deus, mas eu percebo que não flui tanto quanto fluía aí. Eu não sei como que está hoje em dia, né? Eu vejo alguns irmãos dizendo Sim. que é uma bênção e continua uma bênção, mas Sim. é algo glorioso, o São Paulo é terra de fogo e terra de glória, isso aí, né? Verdade. Ninguém Verdade. tem que contestar. É uma realidade. Sim, e eu, né, também quero já declarar os meus sentimentos, porque pela partida da sua mamãe, né? Obrigada. E por mais que nós temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a saudade fica, né? O legado que deixa e tudo que nós vivenciamos é algo que existe uma dor, né? Existe porque ninguém de nós tem desejo de ver alguém partir. Nós queremos todos ser arrebatados, né? Verdade, verdade. Mas só não sente quem não ama, né, bispo? Quem sim, ama sente. Sente e na verdade, graças a Deus, o cristão ele não é como a maioria das pessoas que não conhecem a Deus, né? A gente nunca vai falar que perdeu alguém porque quem perde não sabe onde está. Nós sabemos onde está, né? Sabemos com quem está e para a glória de Deus, o Senhor, o Senhor já recolheu os meus pais, né? Meu pai em 99 e minha mãe em 2011. Mas eu tô para te dizer que meu maior testemunho de vida foram meus pais, sabe? Eu sou filho adotivo, né? E filho adotivo de pais que eram de terreiro de macumba. Então, quem comandava as nossas vidas eram entidades missionárias. Para ter uma ideia, eu levei praticamente 3 meses uma obra de libertação na vida da minha mãe. Porque eram legiões e legiões e legiões. E eu sei que meu maior testemunho de vida é a forma milagrosa que Deus fez para que a semente do evangelho entrasse no meu lar, né? Porque a minha mãe adotiva, ela teve 7 abortos. E ela já tinha cansado já de tentar ter filhos. E ela e meu pai foram num terreiro e uma entidade falou assim, olha, vai surgir uma criança e vocês irão adotar. Quando tiver 30 dias essa criança na casa de vocês, vocês vão vestir ela com as roupas que nós vamos dar para vocês aqui e nós vamos apresentar essa criança porque vai ser nossa. 15 dias depois, uma irmã do meu pai fala de uma criança num orfanato em Curitiba e meu pai vai junto com a minha mãe para buscar essa criança, que no caso seria eu. Trouxeram para casa, disseram que era para fazer alguns rituais comigo, alguns banhos que era para dar, que era necessário. E meu pai, nessa época, ele estava trabalhando, começando uma empresa recentemente, e Deus, pela misericórdia dele, permitiu que os 3 funcionários que iam com ele trabalhar ficassem enfermos. Os 3 não conseguiram ir. E aí meu pai falou para minha mãe, olha, temos que levar o Vitor para algum lugar, porque se você não for me ajudar, alguém pode me roubar no peso, alguém pode tentar pegar alguma coisa minha e eu não ver. E tinha uma senhora que trabalhava cuidando de criança na rua que nós morávamos. E meu pai chegou lá e falou assim, como eu não mamava no peito, era fórmula. E falou para ela assim, olha, você pode cuidar do meu filho? E eles falaram assim, ela falou, posso. Meu pai e minha mãe me deixou lá e foram para o compromisso. Eles voltariam na hora do almoço. O pastor dessa senhora foi na casa dela e falou assim, ó, irmã, tem uma campanha que você não pode perder,
e eu vou te levar de carro e depois eu te trago de volta. E essa criança, não, eu estou cuidando. Então leva. Chegou lá, ela falou assim, vamos apresentar essa criança. E aí começou a obra de Deus missionária, porque Glória a me Deus. apresentaram, né? E quando chegou dali 30 dias, 15 dias que era para me levar, meu pai e minha mãe foram expulsos daquele terreiro porque as entidades disseram que haviam me estragado e que eu não servia mais para aquilo, né? Para o E propósito não deles. havia mais possibilidade. Tanto que eu louvo a Deus por essa situação, que por mais que meus pais fossem em terreiro de macumbaria, por mais que fossem lugares terríveis, nunca Deus permitiu, nem mesmo me entregando ou tentando fazer eu receber passes, nunca nenhuma entidade conseguiu me possuir. Deus nunca permitiu que houvesse essa situação. E eu louvo a Deus porque foi uma providência de Deus a nossa mudança de Londrina para São Paulo entre 93 e 94. Meu pai e minha mãe em 93 e 94, mais uma vez escutaram uma palavra maligna de que era para nós pegarmos tudo que era nosso, vender e ir embora para São Paulo. E aí os meus pais acreditavam cegamente nisso, missionário. E quando eu completei 7 anos de idade, né, em 93 eu ia fazer 14, nós fomos para São Paulo. Mas aos 7 anos de idade, foi trabalhar uma moça na casa da minha família. E nós morávamos perto de uma linha de trem. E essa moça, quando a minha avó materna veio passear, ela falou assim, eu vou buscar erva cidreira na linha de trem para sua avó. Vamos comigo? Eu falei, vamos. Quando chegamos na linha de trem para pegar e colher a erva cidreira, aquela mulher me pegou pelo braço, eu tinha 7 para 8 anos, e me colocou na linha de trem. E eu vi o trem vindo, e aquela distância, e o trem buzinando, e aquela situação toda, e aquela mulher dizia que ia me matar, e ela só dizia para mim assim, ó, eu vou matar aqui um cavalo e um rebelde, porque ia morrer ela e eu. Uhum. Eu sei que eu vi um clarão quando eu consegui correr, e ela também veio atrás. Aí eu sei que ela entrou na casa, precisou chamar a polícia, veio 20 policiais na minha casa e não segurava ela, missionário, um negócio terrível, terrível. Aí um policial que estava afastado dos caminhos do Senhor falou, olha, isso aqui é demônio, não é coisa para nós. Vou chamar a minha pastora. Chamou uma missionária, ela veio e expulsou aquele demônio. Aí eu pensei, olha, eu vi o poder de Deus ali com 7 anos, porque 20 homens não seguravam uma mulher de 50 quilos e empurrava, fazia eles de boneco, missionário. E uma senhora baixinha chegou, expulsou e aquilo acabou. Aí meu pai e minha mãe viram aquilo, mas a cegueira foi tão grande. De novo veio uma mulher e falou, olha, uma entidade livrou seu filho. Aí vai meus pais na cegueira de novo continuar. Aí a última tentativa assim muito clara foi quando eu completei 9 anos de idade. Eu me lembro com detalhes porque chegou uma mulher, uma senhora já de uns 75 anos no portão de casa e falou para minha mãe assim, olha, tua amiga Dulce falou que ia para mim vir aqui que você precisa de alguém para trabalhar na sua casa. E minha mãe falou, verdade. E minha mãe ligava para essa amiga dela e não atendia o telefone, mas como foi minha indicação, minha mãe pegou. Essa mulher trabalhou na nossa casa 1 ano, missionário. 1 ano. Ela fazia mingau, ela fazia doce. Tudo que acontecia não deixava meus pais brigarem comigo. Quando deu 1 ano que ela já tinha confiança no meu pai, da minha mãe, confiança da família toda, ela falou para meu pai assim, eu quero viajar e quero visitar a minha cidade. Eu posso levar o Vitor comigo? E meu pai, sabendo que se ela não deixava nem ele me corrigir perto dela, falou, não, ele pode ir, deixa ele ir.
Aí aquela senhora passou a semana toda chegando em mim e falando umas palavras que eu não entendia e, e batia um galho em mim. Quando chegou no sábado, sábado era o dia que eu ia viajar com ela. Ela pegou e disse assim para mim: eu quero que você brinque hoje como você nunca brincou na sua vida, como se hoje fosse o último dia da sua vida. E eu sei para brincar, mas ela falou 6 horas da tarde, eu quero você aqui de volta para nós viajarmos. E eu saí, fui andar de bicicleta, conversar com meus amigos, tinha 9 anos. Quando eu cheguei de volta para apertar a campainha para entrar em casa, atrás de mim eu ouvi uma voz que disse assim: olha, vai embora e não volte. E eu fiquei assustado porque eu olhei de um lado para o outro, não vi nada. E eu fui apertar a campainha com medo, aquilo falou: você é teimoso, você não viu? Vai embora e não volte. Eu peguei a bicicleta e não voltei antes das 6 da tarde. Quando meus amigos falaram: olha, já passou das 6, eu fui. Aí meu pai falou assim: poxa, filho, a vozinha ficou tão triste porque ela te esperou aqui até 6h30 e você não veio. Eu falei: pai, mas tem como eu ir? Meu pai falou: ó, vai tomar banho que o ônibus dela só vem 8 horas da noite, o pai pega o carro e te leva na rodoviária, dá tempo ainda. Eu fui tomar banho e rapidinho tomei banho, arrumei minhas coisinhas. Aí meu pai foi levar eu para a rodoviária. Ele encontrou um amigo, porque meu pai tinha um açougue, encontrou um amigo e falou assim: olha, chegou visita na minha casa, o senhor não pode me atender, eu queria fazer uma carne, fazer uma comida, e eu vou ficar sem ter como atender, o senhor não pode abrir o açougue para me atender? No sinaleiro se encontraram, missionário. Meu pai foi atender o homem e eu dormi e meu pai esqueceu de mim. E a mulher avisou que terça-feira estaria de volta. Deu terça-feira, a mulher não veio. Deu quarta-feira, a mulher não veio. Quinta-feira não veio. Meu pai falou: não, o que aconteceu com a vozinha? Aí meu pai entrou em contato com uma pessoa que ela ligava direto e conseguiu falar com o filho dela. Aí o filho dela falou assim: a minha mãe tá aí? Meu pai falou: não, ela desde sábado não tá aqui. Ah, então nós temos que ir em Maringá, uma cidade 100 quilômetros daqui de Londrina, porque ela ficava lá. Quando meu pai chegou lá, missionária, o filho dela falou assim: olha, a minha mãe, ela é mãe de santo. Um ano atrás, uma entidade disse para ela que ela tinha uma missão em Londrina. E ela largou, fechou o terreiro e foi para Londrina com uma missão. E ela não poderia voltar sem essa missão ter sido concluída. Mas aonde fica o lugar que ela ficava é 80 quilômetros daqui, dentro de um sítio. E ele pediu carona para o meu pai para ir lá ver. Quando meu pai chegou lá, meu pai se horrorizou, porque ele viu bode morto esquartejado, ele viu oferendas de tudo quanto é tipo, e a mulher enforcada, essa senhora enforcada, e do lado dela uma forca sobrando. E mais outra vez, outra entidade usou uma pessoa e falou: olha, livramos o teu filho. E meu pai, de novo, minha mãe, acreditou. E quando eu fui para São Paulo, a primeira igreja que eu pisei foi na igreja Itaquerão, aquela Assembleia de Deus Itaquerão. Sim. E ali eu aceitei Jesus e começou um mover de Deus, porque conheci pessoas que me levaram dali para guerreiros, e eu vou te ser sincero, missionário, hoje eu não consigo entender, sinceramente, jovens que têm apoio de pai, de mãe para ir na igreja e não querem ir. Eu me lembro que eu tinha que ir escondido, porque meus pais, eles não queriam eu na igreja, meus pais não queriam saber de que eu estivesse na igreja. Para ter uma ideia, meu pai, ele pegava e dava dinheiro para meus amigos me convidar para eu sair, para eu não estar na igreja. E hoje eu vejo que os nossos filhos mesmo, né, têm mais oportunidade na obra do que nós tivemos, né? Algumas coisas que nós passamos, eles não precisam passar, né? Verdade. Alguns espaços que Deus nos deu e nós conquistamos,
são árvores que nós plantamos e que já faz sombra para eles e muitas vezes eles não querem. E eu sei que quando eu vim para Londrina, eu entendo que hoje eu estava orando e falando com Deus, né? Que eu precisava, diante de Deus, falar para as pessoas que quando assume um compromisso com Deus, tem que ficar firme, porque Deus ele é amor, Deus ele perdoa, mas as consequências vêm, missionário. Vêm e infelizmente, muitas das vezes, a, a nossa família ou as pessoas à nossa volta não escutam o agir de Deus, não escutam o que Deus está falando e passam um preço muito grande, né? Sim. Na verdade, quando Deus fala com um pai de família e ele não ouve, ou ele finge que não ouve, porque obedecer a Deus é uma decisão que você toma, né? Ser fiel a Deus, eu falo para as pessoas que me acompanham e os irmãos da igreja, que a gente é fiel até o dia que a gente decide ser. Sim. E que uma fidelidade de ontem não quer dizer nada hoje, porque o altar é renovado constantemente. Verdade. Todos os dias é uma decisão servir a Deus. E infelizmente, eu pregava para os meus pais, eu falava, olha, não é assim, Deus não se agrada, e nunca ouviram, nunca quiseram ouvir. Era o oposto. Lembro que eu saía para as vigílias que tinha nos montes com os irmãos, eu ia para a vigília e minha mãe no mesmo período, no mesmo horário, indo para essas obras de macumbaria. Eu buscando a Deus de um lado e eles de outro. E se não fosse a misericórdia de Deus, não fosse a misericórdia de Deus, não estaria aqui falando sobre isso. Então hoje, às vezes quem está nos ouvindo é um pai que recebeu uma mensagem para não fazer algo e está tomando a decisão de fazer, e ele não vai pagar preço sozinho, ele vai colocar a esposa, ele vai colocar a filha, ele vai colocar todas as pessoas que estão à volta dele em luta por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de entender o que Deus está falando. E eu me lembro que um dia, eu falo isso com tristeza e serviu para que eu nunca mais quisesse me afastar de nada que Deus tem, de nada que Deus queira fazer. Eu me lembro que em 98 para 99, Deus me abriu uma porta. Deus falou para mim assim, ó, num culto na Guerreiros de Cristo, missionário. Deus falou assim, ó, daqui 30 dias eu vou te abrir uma porta. Você pode contar sábado e domingo. São 30 dias e a porta vai abrir. Na época, Deus usou a missionária Viranete, esposa do pastor Wellington. E eu, como não estava muito disposto, na época, a ouvir a voz de Deus, vamos dizer assim, porque eu teria que largar o trabalho do açougue do meu pai, e a porta que iria ser aberta era para eu trabalhar de funcionário. Então eu pensava, poxa, mas eu vou sair daqui que praticamente meu pai é o dono, eu sou dono, e eu vou trabalhar de empregado em outro lugar? Na minha cabeça, eu estaria dando um jeito de impedir disso acontecer. E aí eu estava tentando traçar um trajeto para a minha vida que aos meus olhos parecia bom, aos meus olhos parecia correto. E quando Deus fala conosco, e que nós sabemos que Deus falou, porque a pessoa que fala que não sabe que Deus falou, mente. Verdade. Mente porque, por mais que você não aceite, teu coração testifica que foi Deus.
Concordo. Você pode até arrumar desculpa, você pode até querer colocar no teu coração que você não entendeu, mas toda vez que você vai em outro lugar para receber outra palavra, no fundo a pessoa já sabe que foi Deus que falou. Vai tentar tomar outro caminho de teimosia. E aí eu não vou dizer, eu não sei. Não, eu estou falando que tem alguém que está precisando ouvir isso. E não precisa passar essa luta. Aí, olha só. Eu recebi uma palavra depois que se eu não entrasse no que Deus queria, ela me via, olha que coisa séria, ela me via passando fome, andando vestido igual mendigo, e desejando comer um pedaço de carne e não tendo. Missionária, quando ela falou isso para mim, eu não vou ser que nem Sara desmentir, não. Dentro de mim eu pensei, não tem como. Eu pensei, meu pai é dono de um açougue e eu com vontade de comer carne não tendo. Não, 2 e 2 não dava 4 na conta que eu fiz que ela me falou. E aí eu entrei naquela rebeldia de Zedequias. Que rebeldia? Ele escuta um profeta falar que ele não vai ver a Babilônia. Outro fala que ele vai ser acorrentado e vai ser levado preso. O que ele pensa? Não, se eu não vou ver a Babilônia, não tem como eu estar lá. Outro profeta vem e fala que vão me prender e vão me levar. O que ele fez? Os 2 profetas, ele deu um jeito de falar que não era de Deus. Um fala que eu vou ser preso e vou ser levado. Outro fala que eu não vou ver. E aí Deus vai, leva ele cativo, preso, acorrentado. E ele não vê. Não vê porque foi cegado. Então, às vezes a pessoa fica tentando fugir de profecia ou fica tentando ajustar o que Deus falou. Não ajusta. Vive o que Deus tem. E por mais que possa não ter conexão, depois você vai ver que Deus queria te livrar. Você vai ver que Deus estava te poupando de luta e você não escuta e passa essa luta. Resultado. Contei os 30 dias e eu pensei assim, olha, já que eu não estou atrás desse emprego, eu não vou atrás, eu não vou procurar, eu vou ficar quietinho e se Deus tem essa porta, vai ter que vir até mim. Missionário, eu estava dentro do açougue, já estava findando o dia, longe de tudo, encosta um amigo do meu pai para conversar com ele, fica conversando até as 8 da noite, Aí meu pai fala assim, mas que bom te ver. Ele fala, o que me trouxe aqui é que eu tive um sonho com o seu filho. Eu me tornei, anteontem, gerente geral do Carrefour do Tatuapé, e eu sonhei que eu tinha que dar um emprego para o seu filho e eu tenho um emprego para ele. E eu não tive como recusar e eu fui. Eu tinha recebido a palavra, fui, mas daí quando a gente não está contente, não quer viver o que Deus falou, a gente começa a arrumar desculpa para dar um jeito daquilo dar errado. E era o que eu fiz durante praticamente 3 meses. Eu, para não viver aquilo, eu não fiz nada de errado, mas tudo que eu podia fazer de melhor eu não fazia no intuito de ser mandado embora. Olha que coisa triste, né? Podia fazer com excelência. Não era nada, olha só, não era nada que não ficasse bem feito, porque eu nunca trabalhei mal, mas eu podia fazer melhor. E aí, um dia eu resolvi que, já que ninguém mandava embora, eu fui pedir as contas. Você já imaginou, missionária, um gerente geral de uma empresa que nem o Carrefour, com mais de 30, 40 mil funcionários, ficar perguntando, com 3 meses de trabalho que você está lá, não deu um ano, e a pessoa falar assim, olha, eu te dou 2 semanas de folga para você pensar,
me falou isso. Falei, não quero, né? Olha, pensa bem, você tem condição de crescer aqui dentro, eu já vi que você é uma pessoa esforçada. Eu pensei, meu Deus, eu sabia que não estava sendo. Então, pensei, se eu fizesse tudo então que da forma que eu podia fazer, o que não ia ser, né? Mas a mente cauterizada. E aí, a hora que ele viu que não me convencia, ele fez eu demorar uma semana para conseguir eu sair de lá. Eu ia falar com ele falava assim, ó, pensa mais 2 dias. Nessa de 2 dias, ele me enrolou 15 dias, missionário. 15 dias, e eu não entendia que Deus estava tentando me livrar de uma luta. Eu não entendi. Quando não deu certo de me convencer, ele falou assim, me diz uma coisa, Vitor. E se acontece de teu pai ter alguma coisa? Você sabia que agora o Carrefour fechou um plano de saúde com Albert Einstein? Qualquer necessidade tua que você tiver, ou seu pai, já que você não é casado, seu pai, ele é seu dependente. Se Deus o livre guarde, teu pai tiver um câncer, teu pai hoje é tratado no Albert Einstein. Se hoje você precisar de qualquer coisa, ele falou bem assim para mim, ó, tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm condição de se tratar lá. E missionário, diante de Deus, eu pensei assim, o que eu quero ouvir conversa de câncer, conversa de doença, né? Eu pensei, ó, que homem gorento esse homem, né? Eu falei, não, conversa boba é essa? E eu não entendia que era Deus usando aquele homem. Eu lembro que até na hora que eu fui fazer o exame para poder sair, aquele homem falou assim, se você ainda quiser, eu rasgo esse papel e você ainda está funcionário daqui. E eu falei, não, eu estou decidido. Fui para o açougue do meu pai, não deu 15 dias, missionário. Não deu 15 dias. Meu pai sentiu uma dor nas costas, eu socorri, levei ele para o hospital, e no exame que o médico fez dele de urgência, o médico já veio da sala e falou assim para mim e para meu pai sentado assim no consultório, ele falou, olha, eu lamento dizer, mas o senhor, seu Vicente, o senhor não tem mais 2 meses de vida. Aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Ele falou assim, olha, o senhor está com um tumor cancerígeno, não tem como fazer nada. Os casos que eu peguei como o seu, eu não vi ninguém passar de 2 meses. E quando nós fomos para São Paulo, quem falou que era para nós irmos foi uma entidade. E quem escolheu o lugar que meu pai ia ter o açougue foi uma entidade maligna também, missionário. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo conhecem, mas até hoje existe ali a padaria Três Netinhos, na rua do professor Oswaldo de Oliveira, que é a rua que cruza a igreja de Itaquerão. Ali tem uma padaria chamada Três Netinhos, e do lado tinha um açougue que era do meu pai. Ali meu pai recebeu uma palavra que ele ia chegar em um lugar e ele ia escutar alguém dizer assim, ó, aqui é seu de encomenda. Ele viajou daqui de Londrina, ele foi para São Paulo, andando naquela rua, ele viu um mendigo deitado e ele ficou com dó. Quando ele foi levar a mão no bolso para dar um dinheiro, aquele mendigo levantou e falou, ó, isso aqui é teu de encomenda. A entidade usou e ali meu pai montou o açougue. O que aconteceu? Meu pai falou para mim assim, filho, eu só tenho 2 meses de vida e eu não quero mais saber desse açougue. 2 meses antes, chegou uma pessoa oferecendo que queria comprar e meu pai não quis vender, missionário. Naquele dia que ele soube que ele não tinha 2 meses de vida, ele queria vir embora para Londrina porque o tratamento seria mais fácil e menos complicado que aí. E meu pai falou para mim assim, ó, eu quero que você pegue o dinheiro que nós vimos pagar os fornecedores e o primeiro
frigorífico que chega lá para receber, você dá o açougue e manda ele assumir o restante das coisas. Então, do mesmo jeito que meu pai recebeu aquilo, sem ter gastado, sem ter colocado nada, da mesma forma foi. E eu me lembro que quando eu entreguei o açougue para aquele homem, o seu Elias, né? Ele ficou numa alegria. Só que ele não entendia o mundo espiritual, missionário. Deus livrava eu e minha família porque eu ia na igreja. Deus estava sempre usando alguém no mistério, né? As pessoas às vezes vão na igreja e debocha de ver um irmão sapateando, de ver um irmão no mistério, Deus usando, e muitas das vezes não sabe que o Senhor está ali trabalhando, quebrando o laço de tantas vidas, né? Tantas pessoas que... Igreja de mistério é uma igreja que Deus opera, né? Uma igreja que dá lugar para os mantos de Deus, é o melhor lugar para se estar na terra. Então Deus sempre livrava, Deus sempre fazia uma obra, Deus sempre guardava, era sempre uma revelação e Deus livrava. E aquele homem, eu cheguei nele e falei assim: seu Elias, o senhor procura uma igreja para ficar aqui, porque esse lugar aqui não é bom. Aí ele falou assim: não, quem faz o lugar é a gente. E ele falou assim: e agora, o que você vai fazer com o teu pai? Ele falou: vou tratar ele, vamos embora para tratar ele. E aquele homem pegou das minhas mãos o açougue numa terça-feira, missionária. No sábado, ele morreu lá dentro com infarto. Meu Deus. Ele morreu lá dentro com infarto. E eu avisei ele: olha, aqui tem um espírito de morte que ronda, aqui é um lugar complicado. E ele não quis me ouvir. Na cabeça dele era como se fosse uma tristeza minha por estar entregando aquilo para ele, mas não. Eu quis falar para ele: pessoal, olha, né? Eu falei: não, procura Deus, porque aqui Deus dá livramento, aqui se não é Deus, né? E ele não ouviu. E aí o que aconteceu? Trouxe meu pai, missionário, conforme o médico falou, que com 2 meses dava para ele de vida. Não chegou a isso. Mas olha só que levou à minha desobediência. Eu sempre conto esse testemunho na igreja, sempre falo para as pessoas, não é porque eu quero ser repetitivo, mas eu entendo que o sábio aprende com o erro dos outros, né? Alguém que está nos escutando, está escutando esse testemunho, se Deus está falando para você fazer algo e você não está concordando, Deus sabe do que está te livrando. Amém. Se você não está concordando, Deus não quer o seu mal, Deus não quer que você vá mal, Deus não quer que você pereça, Deus não quer que você passe luta. Então, se Deus está te levando para outro lugar, é porque Deus sabe que esse lugar vai ser o melhor para a sua vida. Deus sabe que esse lugar vai ser o que Ele tem e que vai ser o melhor de Deus. E eu sei que cheguei em Londrina, aí não conseguimos colocar o meu pai para receber medicação do SUS. Aí minha mãe chegou em mim e falou bem assim, nos 2 meses que ele precisou, né? Minha mãe falou assim: filho, o seu pai vai começar a ter falta de remédio. E ele vai sentir muita dor se nós não fizermos nada. A mãe vai tentar te arrumar um emprego. Eu falei: mãe, eu faço qualquer coisa. Eu trabalhava com o pai, eu faço qualquer coisa. E eu procurei só lugares bons para trabalhar, missionário, e não consegui. Surgiu uma vaga para trabalhar numa empresa de reciclagem de lixo. E quando eu fui, o homem me viu com roupa de crente, né? Roupa social, sapato, camisa. A gente usava combinação, você lembra disso? Né? Que era... Sim, sim. né? Com certeza. Aí ele falou assim: jovem, essa roupa aqui você não usa ela não. Aí ele falou para mim assim: ó, porque no final do dia você vai estar tão sujo, tão mal vestido quanto os mendigos que vêm aqui. Eu olhei para aquela situação, ele falando aquilo, e eu não quis colocar uma roupa que ele tinha lá, que já estava suja, mas eu comecei a trabalhar de manhã, quando era tarde, missionária.
eu me lembro como se fosse hoje. Quem me olhava do lado de um mendigo não sabia quem era qual. Mas precisava, e aí o meu pai passando aquela dificuldade toda e eu trabalhando. E eu lembrei que Deus falou comigo, que se eu não obedecesse ele, eu ia andar igual mendigo e que eu ia passar fome e ter desejo de comer carne. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que Deus falou. Aí eu lembrava que no Carrefour eu trabalhava de roupa branca, pastora, cheiroso. Nossa, nada a ver com aquilo, né? Eu falava, meu Deus, que vontade de voltar no tempo e não dava. E aquela luta. Aí me revoltei, falei, não, que luta é essa? Chegou o dia que minha mãe falou assim, filho, a mãe não tem como comprar mais carne, a mãe só tem como mandar na tua marmita arroz e chuchu, porque os remédios do teu pai tá caro. Aí eu lembrei de depois, falei, poxa, Deus falou que eu ia ter vontade de comer um pedaço de carne e não ia ter. E que era para eu não ser rebelde, não deixar de pegar essa porta, porque isso ia me custar caro. E eu lembrava, missionária, que eu entrava no trabalho no Carrefour às 3 da tarde e saía às 11h30. E o jantar nosso era um jantar que eu escolhia 4, 5, 6 tipos de carne, máquina de refrigerante que você encostava o copo e saía. E eu falava, meu Deus, o senhor falou que era. Aí você quer voltar e não tem como. Você deseja voltar para o que Deus falou e passou. Aí olha só. Aí eu me revoltei e falei que não ia mais servir a Deus. Porque aquela luta, aquela dificuldade toda. Para ajudar, o homem que me deu emprego, eu fui trabalhar para ganhar um salário. Ele soube da minha necessidade, ele era um homem muito maldoso. E ele chegou em mim e falou assim, missionário, olha, eu só vou poder pagar para você meio salário. E a necessidade era tão grande dos remédios do meu pai que eu concordei em receber, porque melhor receber meio do que não receber nada. Sim. Chegou o dia do pagamento e eu estava muito triste por conta de que ia receber meio salário, um trabalho totalmente sujo, horrível de trabalhar. Aí ele me deixou por último e as pessoas indo embora. E ele falou, tem que falar algo para você. Aí ele falou bem assim para mim, olha, Vitor, eu sou uma pessoa dinheirista, egoísta. Falou para mim sem nenhum tipo de preocupação em falar para mim quem ele era. Aí ele falou assim, ó, e eu estava muito contente de saber que você necessitava muito e que aceitaria receber só meio salário. E eu estava feliz porque era uma pessoa que eu estaria lesando e isso me deu uma alegria. Só que, deixa eu te falar algo, essa noite eu fui dormir e uma mão enorme começou a falar comigo. Eu falei assim, mão? Mão de quem? Ele falou, eu não sei. Mas essa mão dizia para mim, ele é rebelde, saiu do que eu queria, não está me servindo, não me busca, mas se você for maldoso de pagar meio salário para ele, eu vou queimar tudo que é teu e começo por esse barracão. E aquele homem falou assim, olha, eu tô com medo dessa mão tacar fogo em tudo, e e eu não vou te dar meio salário não, eu vou te dar um salário que você merecia, e vou te dar outros 2, e você pede para essa pessoa, esse alguém que falou comigo, não fazer nada, que eu não vou te lesar não. E ali eu me ajoelhei e voltei para o Senhor, porque eu vi que mesmo a gente sendo infiel, ele continua fiel, né? Sempre. E eu entendi que isso foi consequência de um erro meu. Um erro de ouvir Deus falar e não obedecer. Um erro de Deus alertar
e não queremos ouvir, né? Verdade. Isso acontece muito com pessoas que desejam casar, né? Muitas das vezes a pessoa está pedindo para Deus usar um profeta e Deus mostrar, mas Deus está mostrando no dia a dia, da forma que essa pessoa te trata. Aí você pensa, vai casar? Não, não vai melhorar. Se não te trata bem quando namora, quando casar, não vai melhorar. Né? Não, né? A gente vê tantas e tantas circunstâncias e Deus vai deixando sinais. Então, ninguém pode dizer, olha, eu estava enganado. Não é verdade, não é verdade. Nós olhamos, né? Olhamos e vemos que quem anda no que Deus quer pode estar passando um vale hoje, pode estar passando dificuldade hoje, mas um dia vai entender por que Deus fechou uma porta, um dia vai entender por que Deus não quis que você fizesse tal coisa, Sim. um dia vai fazer sentido para você, porque eu tenho para mim, da visão que eu tinha de jovem, eu pensava assim, não, Deus é um baita do estraga prazer, não é assim que a gente vê? Não, ele vai abrir a boca e vai falar deles aí, né? Não é? A gente eu sei como é que funciona, Sim. né? A gente não quer nem saber de ouvir Deus falar, porque, né, vai falar que não é, e a gente, né, e nada para se enganar como um coração que deseja algo, né? Verdade. A gente, Verdade. a gente vê sinais onde não existe, Sim. A ouve gente cria umas palavras, fantasias, né? cria, e aí a gente começa a ver sinal em tudo. A gente Verdade. começa a gente começa a querer interpretar a profecia fazendo curva do jeito que a gente quer ajustar Sim. a A gente palavra. interpreta de modo conveniente, né? Vai fazendo Exatamente, adaptações, né? exatamente. E aí a pessoa é quebrantada sem que haja cura, né? Porque a decepção vem, Deus não tem compromisso com aquilo que ele não falou, Sim, sim. né? Eu E gosto de dizer isso. Deus não, e aí o que acontece? E eu vejo que hoje, né, hoje em dia, o que eu falo para as pessoas que eu vejo que Deus está dando dons de profecia, porque quando eu vejo um jovem falar que deseja esses dons, eu me alegro, porque no tempo da mocidade da Monte Calvário, lembra? Da Rosa de Sim, Saron, a gente se encontrava, as pessoas, os jovens nessas queriam terras, né? dons, né? A pessoa queria ser usada, era um negócio, né? Verdade. Não era A esse gente negócio só de queria o querer. céu, Não, né? olha, eu tô para te dizer que se existisse celular naquela época, nós não ia estar ligado, não, porque a gente queria, Verdade, era manto do céu, revelação, né? verdade, A gente verdade. sonhava em ver anjo, meu Deus, era, olha, Sim, né? a gente né, vive em outra dimensão, né, Bispo? eu sinto tanta saudade desse tempo que, meu Deus do céu, porque era um Sim, tempo, eu, olha só, eu arrisco dizer, missionária, que tem homens e mulheres de cabeça branca que não viram o que a gente viu, verdade. que não viveram, né? Que não tiveram a experiência, né? Uns cultos de Deus falar. Esses dias eu estava lembrando que eu levei um rapaz uma vez na igreja, ele chamava Beto, missionário. Para levar o Beto para a igreja era uma dificuldade. Um dia eu peguei ele, fui buscar ele na Boca, lá no São Pedro. Falei, não vou na igreja hoje. Aí o pessoal da Boca falou assim, rapaz, você deixa esse rapaz te dominar desse jeito? Eu falei, não, é crente, é crente. Daí, levamos ele lá. Tinha o culto da quarta-feira, que era o da missionária Joyce, lembra disso? Isso, Joyce e Jônica. É, isso, as duas irmãs, né? Isso. Meu Deus. Aí eu levei o Beto lá. Aí a missionária Joyce começou a falar línguas estranhas com ele. E chegou uma hora assim que ela falou, agora falo contigo e tu entende. Falava em língua estranha e ele colocava a mão na cabeça, e ele chorava, ele colocava a mão na cabeça, ele chorava, e ele olhava para um lado, olhava para o outro, e desesperado. Quando acabou o culto, o Beto bravo comigo. Ele falou assim, ele falou assim, ô Vitor, eu não imaginei que você era um dedo duro desse jeito, não. Falei, como assim, Beto?
Não, ó, você foi buscar lá na boca porque você contou minha vida todinha pra mulher. Eu falei assim, Beto, do que você tá falando? Não, a mulher falou que eu sou maconheira, a mulher falou que eu apronto, a mulher falou da minha vida braba toda. Eu falei, Beto, só você escutou Deus falar com você. Eu não sabia que Deus falou que você é tão ruim assim, não, rapaz. Sim. Aí ele falou, você tem certeza que só eu ouvi? Eu falei, tenho certeza, ninguém entendeu nada. Aí eu falo para as pessoas dessas coisas, né, que a gente via, eu falo para as pessoas dessas coisas gloriosas, as pessoas. Tem pessoa que não acredita, tem pessoa que fala, Sim. né? Mas eu lamento muito que as pessoas deixaram essa glória acabar, sabe? Deixaram de acreditar, né? Deixaram de É, acreditar, porque Deus ainda é o mesmo, o se céu fizeram as ainda é o mesmas mesmo, buscas, né? a glória ainda é a mesma, né? O que Aleluia. acontece é que as pessoas, elas já não buscam mais com aquele mesmo afinco, aquela mesma sede, né? Existe um desdém com relação às coisas de Deus, né? Por certo, a essas pessoas, Deus não há de servir o que ele tem de melhor, Verdade, né? verdade. Então, as pessoas perdem, deixam de experimentar coisas tão extraordinárias, né? É Só de lamentável. ouvir, a nossa alma salta, né? De Meu Deus, alegria, de eu tão lembro, bom que era. era Eu estava maravilhoso. lembrando, hoje, pensando nas muitas caminhadas que fiz com a minha mãe, eu estava pensando que lá atrás, no início da minha conversão, houve um tempo que alguns pregadores chegavam a levitar, pregavam e Sim, levitavam de tanto poder, lá no né? culto que eu Meu fui lá Deus, que coisa no rancho. extraordinária, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária, do mudo falar, do surdo ouvir, né? E onde estão todos esses milagres? Porque pessoas precisando desses milagres ainda existem, né? Sim, Mas eu acho que aqueles que deveriam crer, proferir, né, pregar, apregoar, profetizar tais coisas, já não tem mais a mesma ousadia, né? A fé já não é mais tão ardente, vamos dizer assim, né? Nesses corações, infelizmente, infelizmente. mas missionária, sabe que assim, graças a Deus, Deus me deu um ministério, até por conta da minha família, ministério voltado para cura e libertação. Mas eu já tive umas quantas decepções, sabe? Eu fui numa igreja, uma mulher paralítica há muitos anos, Deus mandou levantar e andar, ela andou, foi embora com a cadeira de roda. Passou 15 dias, eu fui de novo pregar nessa igreja e a mulher na cadeira de roda de novo. E eu fui perguntar por que ela estava na cadeira de roda. E ela teve a capacidade de me dizer que se ela andasse, ela perderia o auxílio do governo. Oh Deus, tenha de Não, misericórdia. tô te dizendo. Sim, eu É, sei, que pastor. uma tristeza enorme. Aí Eu fui em sei, outra, bispo. aí fui em outra igreja, eu vi uma senhorinha lá também, tadinha, na cadeira de roda. Eu falei, não, ó, tem misericórdia, Senhor. Orei por ela, ela foi embora também, levando a cadeira de roda. Passou um mês, eu voltei lá, a irmãzinha na cadeira de roda, eu falei assim, irmã, o que está acontecendo? Ela falou, olha, irmão, vou te falar uma coisa. Eu tenho 5 filhas, depois que eu levantei da cadeira de roda, elas não lavam, não passam, não cozinham mais, então eu voltei para a cadeira. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Que Aí triste, né? É muito triste. eu falei para elas o seguinte, para as duas, o que eu falei? Olha, vocês estão pegando um milagre que era para a glória de Deus e estão servindo de tropeço na obra. Então, em vez de vocês estarem servindo de uma luz do evangelho que brilha, porque Deus não faz nada sem um propósito, vocês estão servindo de Sim, uma pedra de tropeço. sim. E da mesma forma que Deus tem o galardão para quem honra, Deus também tem a vergonha para quem desonra, né? Sem dúvida. Sem Isso aí dúvida. muito sério. E Deus E dá a cada um a medida justa. justa, justa. E eu sei, missionária, que quem teve que fazer a obra de libertação da vida da minha mãe foi eu. Fui eu. É,
Deus deu a graça de expulsar muitos demônios. Aí que Deus me levou a um entendimento de quando se trata de uma obra de libertação, a gente, ao invés de ficar expulsando de um a um, nós temos que estar no nível de oração e jejum para que você ordene que o Senhor traga para você o que comanda todos. Exatamente. Que daí a hora que dirigir ao cabeça. Exato, é isso mesmo. E quando Deus deu essa manifestação de manifestar o cabeça, eu me lembro que foi quebrado muitos pactos. Os 7 filhos que minha mãe adotiva abortou foram dos 7 bodes que meu avô matou na gravidez, na barriga da minha avó com a mãe grávida. Então ele, no caso, o pai da minha mãe deu 7 filhos dela para uma entidade. O inimigo, ele se achou no direito, né? Foi. De agir desta forma, vamos falar assim, né? Sim. Contra, né, sua mãe, seu pai, o propósito quando a pessoa dá legalidade, família. Quando a pessoa dá legalidade, ela perdeu o controle. Verdade. Então, o que eu quero, muitas vezes, alguém que nos escuta, alguém que conhece alguém, tem pessoas que pisam nas nossas igrejas, mas se alguém convida para ir em algum lugar receber um benzimento, vai, missionário. Sim. Acende uma vela para Deus, entra para o diabo, né? E a pessoa, na cabeça dela, ela pensa que não tem nada a ver. O diabo não se importa, porque para Deus, ou é fiel totalmente ou não é. Verdade. Então, se você está com uma legalidade nas mãos do diabo, ele não está preocupado se você já está indo 10, 15, 20 igrejas, não. O diabo é amante, né? Não, ele não quer fidelidade. O muro é dele, né? Ele não exige pacto de fidelidade, né? Não é assim que as amantes falam? E a questão toda Quando ela sentia um homem casado e o homem disse, desculpa, bispo, Sim. E o homem diz para ela, eu sou casada, ela diz, mas eu não tenho ciúmes, não tem problema. Né? Assim é o diabo. E crente em cima do muro não tem problema, o muro é dele, né? Então, é verdade. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa que não está nos escutando pensa que não tem nada a ver. Mas a hora que você pega para ler um horóscopo e você está ali lendo o que é uma coisa, o que é outra, você já está dando uma legalidade. Sim. Você está dizendo para ele, dirige os meus passos, conduza-me nesse dia. Né? Uma coisa que parece simples. Agora, a revelação que Deus me trouxe e é algo que a pessoa tem que entender para não entrar em legalidade, qual que é? Por que uma entidade, quando alguém vai num terreiro, alguém vai em algum lugar desses, por que essa entidade pede despacho, pede bebida, pede cigarro, pede charuto, o diabo não usa nada disso. O espírito não consome nada disso. Alguém pode falar, mas por quê? Porque, olha que coisa interessante. Tem pessoas que nunca serviram a Deus e nunca ficaram possessas. Nunca andaram com Deus e você nunca viu um demônio manifestando. Por quê? Porque essas pessoas não buscaram a Deus, mas também não buscaram ao demônio. E o demônio, sem uma porta aberta, ele não vai poder entrar. Sem uma legalidade para tocar, ele não toca. Agora, por que o diabo ele fala para alguém assim, ó, acende uma vela? Me dá... Porque a hora que a pessoa acende uma vela, que a pessoa faz qualquer coisa, o diabo chega e fala para Deus, ó, tá me servindo. O diabo, para poder entrar na vida de alguém e fazer o estrago que ele quer, ele tem que mostrar para Deus que aquela pessoa está servindo ele. E no momento que a pessoa fizer qualquer coisa para servir ele, essa pessoa não tem mais domínio da sua vida. Essa pessoa não tem mais domínio de nada. Ela entregou uma autonomia nas mãos do diabo.
Porque a pessoa fala assim, por que esses videntes conseguem falar de tragédia com artista? Porque essas pessoas fizeram um trabalho, entregaram as mãos na vida do demônio, e o demônio pode fazer o que quiser com elas. Agora, na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que temem a Deus e têm a marca e o sangue de Cristo, o diabo não pode falar que vai fazer nada. Sim. Não é ele que decide, não é ele que decreta nas nossas vidas. Na nossa Deus vida, quem dá a última palavra, né? Na nossa vida tem duas coisas: ou vontade de Deus ou permissão dele, mais nada. Sim. Né? E nós entendemos assim. E eu sei que depois da libertação da minha mãe, alguns dias depois ela faleceu, e eu estava muito triste, porque quando morre alguém depois de uma libertação, teu coração fica pesaroso, missionário. Você fica falando assim, mas Senhor, será que foi salva? Será que não foi? Ainda mais com tanto de ligação que ela tinha com o mundo espiritual, né? Algo assim terrível. E eu me lembro que Deus usou uma missionária e falou para mim assim, Deus viu a tua aflição e Deus vai mostrar para você algo e para você descansar seu coração. Eu falei, amém, né? Recebi aquela palavra. Eu me lembro que aproximadamente uns 5 dias depois, missionário, a minha filha estava com 2 anos de idade, e ela chorou uma madrugada, 2h30 da manhã. Eu olhei no relógio, vi que era 2h30 da manhã. Isso fazia um mês que minha mãe tinha falecido. E eu peguei ela no colo, coloquei para deitar junto com a mãe dela, e eu pensei, agora eu vou voltar e vou dormir na cama dela, que a cama dela era uma cama de solteiro, apesar de ser uma criança de 2 anos, era uma cama grande já. E eu fui voltar para o quarto dela para dormir. Quando eu fui dar um passo para entrar no quarto, eu vi diante de mim um ser de branco e com um livro muito lindo e grande nas mãos, assim. E eu olhei, oh, Dereva, Shurikanta, aleluia. Eu olhei para aquele livro e aquele ser falou assim, o que você procura está aqui dentro. Eu falei, posso ver? Ele falou, mergulhe no livro. E a nossa mente, mesmo numa dimensão espiritual, ela continua humana. E eu me lembro de ter falado, mas eu nunca mergulhei em livro. E eu explicando para o ser, eu já mergulhei em piscina, eu já mergulhei em rio, já mergulhei, mas em livro. Aí ele me puxou e eu me vi mergulhando dentro do livro. Não tinha fim, missionária, não tinha fim. Letras em ouro, eu não conhecia nenhuma letra que eu estava vendo. Depois, eu me lembro de ter olhado no relógio 2h30. E eu descendo e mergulhando, chegou numa certa altura que eu já tinha mergulhado muito, parou, e aquele livro sumia para baixo. Tinha muito mais para mergulhar. E quando eu paro, abre uma página. E eu vejo uma foto da minha mãe, de longe, ela vestida de branco, e ela com uma bandeira enorme, linda, muito grande, com umas letras que eu nunca vi na terra. E eu falei para o anjo, o que é aquilo? Ele falou, a palavra escrita é salvação. Eu falei assim, que maravilha. Aí aquele anjo falou, mas eu te trouxe aqui para você entrar no livro. Eu falei, mas por quê? Porque você faz parte da história. E ele me empurrou assim, delicadamente, e eu me vi andando naquele lugar, missionário. Coisa linda. Me vi andando, eu sentia o vento, eu sentia o ar celestial daquele lugar, aquela paz, aquela alegria, aquele lugar assim que te aconchega, não tem explicação. E aí quando eu fui falar e tentar me dirigir à minha mãe, aquele ser tocou nos meus lábios e minha voz não saiu. E eu falei, mas por quê? Aí aquele ser falou assim, não poderá testemunhar na terra que esteve no céu e falou com o morto. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, olha, na terra, para todos aqueles que estão aqui,
Eles dizem que estão mortos. Eles dizem que dormiram. Eles dizem que se foram. Eles dizem que foram recolhidos. Mas aqui estão aqueles que Jesus disse: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, porque para Deus, o nosso Senhor, todos eles vivem. Então você não está no meio de mortos, você está no meio de vivos. Amém. Mas você não falará com nenhum deles, porque você não vai poder dizer na terra que aos olhos dele você falou com mortos. E eu não pude falar com ninguém lá. E eu andava, e chegou uma hora que eu pedia para não voltar. E eu falava, e eu tentava convencer o anjo. Eu falava: não, ó, não tem mais nada lá embaixo. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu continuar. Deixa eu. Eu não quero ir embora daqui. Não dava vontade de voltar, missionário. Não dava vontade. A alegria que eu senti naquele momento era como se eu nunca tivesse tido uma alegria na terra. O amor e o conforto que eu senti lá era como se aqui só fosse uma tristeza só. E eu pensava: meu Deus, o que vai ser da minha vida quando eu voltar? O que vai ser da minha vida quando eu tiver que voltar? E uma palavra do anjo me convenceu a retornar. Ele mostrou de longe alguém que lembrava meu pai. E ele falou: aquele também foi salvo. E eu falei: glória a Deus. E foi eu que fiz o apelo para ele antes de morrer. Foi eu que levei ele a Jesus na hora da morte. E foi algo tão glorioso, tão glorioso. E ele falou assim: você imagina a bênção que Deus te deu? Eu olhei para aquele ser e ele falou assim: se a gente obedecer pai e mãe, não tem palavra que é maior mandamento com promessa de bênção? Eu falei: imagine você na terra com a promessa de que você foi o canal de salvação para teus pais. Eu falei: não, mas glória a Deus. Aí eu perguntei: eu tenho galardão aqui? Tem. Tudo que você fez há um galardão. Aí ele abriu um espaço que eu olhei, e da onde eu estava eu conseguia ver como se fosse uma imagem da minha filha missionária. E aquele ser falou: olha, Deus tem poder de cuidar dela e não vai deixar faltar nada, mas você, minha filha também é adotiva, né? Do coração, essa minha filha. Eu tenho um casal de filhos adotivos e tenho o Ciro, que é biológico, né? Que bênção. Os amores. E os dois eu adotei porque eu queria poder retribuir o que fizeram por mim, né? Era um sonho de ter filhos assim como eu tive a felicidade de ter pais que me abençoaram, né? E aí aquele ser falou assim: mas você acha justo para essa pequena que você adotou, ela já teve a infelicidade de os pais não desejarem e agora perder você que decidiu ter ela? Eu falei: então eu vou voltar. Naquele momento, e eu me vi missionário. Quando eu fui, quando começou a revelação, eu estava no quarto da minha filha. Quando eu voltei, eu estava na cozinha, que era uns 30 metros longe, falando em línguas e chorando muito, e já eram 9 horas da manhã. Começou essa experiência às 3 e era às 9 da manhã, eu ainda na presença de Deus, sentindo aquela presença gloriosa. Amém. Chorando e buscando a Deus. E o que as horas se foram, meu Deus. E o que eu posso dizer? Posso dizer que, ainda que você não entenda o que Deus está falando, ainda que para você não faça sentido, ainda que seja contrário à sua vontade, se Deus está falando, obedeça. Amém. Não queira
achar que tem um caminho melhor do que Deus para sua vida, porque não tem, não existe, né? Não queira se enganar de que os teus pensamentos possam ser maiores ou melhores que os de Deus. Não faça isso. Sabe que eu tenho para mim, missionária, que meu pai poderia sim ter sido recolhido por Deus, mas não teria passado a falta de um apoio médico, não teria passado a dificuldade de algumas dores por falta de medicação. Teria morrido, mas com conforto. E, e eu? E eu teria tido a oportunidade de estar trabalhando num lugar bom, não teria que ter se vestido de mendigo, não teria que ter passado por lutas desnecessárias. Quando Deus estava abrindo a porta e falando para eu ir, é porque Deus queria me poupar de todas as lutas Sim. que eu ia passar. Todas Sim. as lutas. Se eu fico, olha só, 15 dias depois, para tristeza minha, quando eu soube da doença do meu pai, eu fiquei sabendo que quando se descobria, no caso, um câncer, o Carrefour te pagava para ficar em casa cuidando do pai. Eu seria afastado. Deus havia pensado em tudo, né? Tudo. Olha só, eu teria sido afastado porque meu pai dependia de mim, eu teria colocado ele como dependente, eu teria sido afastado, recebendo um salário e mais uma ajuda que todos os funcionários têm. Na época tinha sido feita um contrato que haveria um seguro de vida que daria um recurso financeiro para tratar do meu pai. Eu fiquei muito triste quando eu soube. Isso em 99 seria um seguro de 50 mil para eu tratar dele, fora toda a assistência no hospital Albert Einstein, que seria um tratamento dos melhores, né? de ponta. E quando voltasse a trabalhar, você imagina que eu almoçava no Carrefour, eu tomava café da tarde, eu jantava no Carrefour. Eu me lembro que custava cada refeição para mim descontada do meu salário 5 centavos. Era muito barato, né? Podia comer à vontade, tomar quantos. Se eu quisesse ficar tomando 3 litros de Coca-Cola na hora do almoço, eu ficava. E aí. E quando a gente perde a noção de que Deus está querendo nos livrar, a gente pega a luta que não precisa. E a pior coisa que tem é quando você dá um passo errado e você não pode voltar atrás. Você não tem como voltar atrás. Para mim, ó, eu falo para as pessoas, eu tenho um testemunho para contar? Tem, mas poderia ter sido diferente. Eu podia estar contando coisas que Deus me poupou e me livrou. E rebeldia minha. Deus falou, ó, vai passar fome, vai vestir igual mendigo, e vai chegar dia de querer comer carne e não vai ter. Deus avisou tudo. Deus falou, ó, vai pisar aqui, vai doer, vai sentir. E o que é pior de tudo é saber que depois eu ainda me revoltei com uma decisão minha, que quem errou foi eu. Então, você que está me ouvindo, Elimeleque, quando saiu do que Deus queria, ele não morreu sozinho, ele matou 2 filhos juntos. Verdade. Porque se a gente sai do que Deus quer e só a gente paga o preço, pelo menos está bom. Sim. Se você obedece, as bênçãos de Deus sobre a sua vida se estendem às pessoas que estão com você. Se você desobedecer, as consequências também atingirão as pessoas que estão caminhando com você. Porque você imagina, né? Qual a consequência que foi para o meu pai? Não ter remédio, dificuldade para marcar médico, e realmente ele só durou os 2 meses. Há pessoas que fazem tratamento num hospital que tem recursos e vive 1, 2, 3, 4 anos. Sim. Né? Sim. A nossa vida está na mão de Deus, mas se tiver chance de vida, qualquer pessoa que entrar ou no Albert Einstein ou no Sírio Libanês só vai morrer se chegou a hora. Sim. Né? Eu até costumo brincar que a gente tem que orar e andar no que Deus quer e fazer a obra de Deus, porque SUS é ser o último suspiro. Você tem que ficar no que Deus quer,
né? Não, não, não faz coisa errada, não. Anda tranquilinho com Verdade. Deus. Não, né? Não, não queira sair do que Deus quer, não. Fica na direção que Deus te deu. Anda na linha do cordel de medir, né? Não sai para nada, não sai para nada, porque se Deus fechou uma porta, é porque essa porta ia trazer luta para tua vida. Se Deus abriu uma porta e fechou uma porta, não queira abrir uma porta que Deus fechou, né? O bispo me permite contar um testemunho? Claro, eu tô aqui para te ouvir. Toda essa sua experiência me fez lembrar do testemunho de uma conhecida. Ela era casada, o marido trabalhava numa empresa muito boa e ganhava muito bem, né? E aí começou a ter um corte na empresa, um corte radical. E ela foi pro pó, e ela orou, e ela clamou, e ela profetizou, e ela disse: eu não aceito que essa porta se feche, eu não aceito. Eu não aceito. O Senhor abriu e a porta vai permanecer aberta, ele vai continuar lá. Pois bem, aconteceu o quê? O marido dela não foi mandado embora, mas em compensação arrumou uma amante na empresa e a abandonou. Então a gente não sabe como Deus opera. Deus queria livrar Deus ela sabe o disso. que faz. Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz, né? Verdade, Se verdade. Deus falou vá por ali, ele sabe que por ali haverão coisas que talvez das quais você não possa se recuperar, né? Certo. Haverão perdas das quais você não consiga se perdoar, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter esse entendimento que tudo que Deus fala é segundo a sua onisciência. A gente se preocupa muito com o que Deus faz e não presta atenção no que Deus fala, né? O que Deus faz é com base na sua onipotência, mas o que Aleluia, é Deus fala verdade. é com base na sua onisciência. Então, ele vê muito além, né? Ele sabe de coisas que talvez eu vá morrer sem saber. Né? Como, por Verdade. exemplo, você desobedeceu, você nunca vai saber quantos anos a mais o seu pai poderia ter vivido. Porque isso era uma coisa Verdade. que só seria revelado para você se você tivesse obedecido. Né? Verdade, Existem alguns verdade. envelopes que permanecerão selados na nossa vida. Verdade. E por causa da nossa desobediência. Né? Sabe Pois que bem, bispo. eu já estou até cansando os irmãos. Não, Deus dê mais não. oportunidade. A gente vai estar mais vezes conversando, missionário, aqui, Amém, né? amém. De E ele há tantos de dar. testemunhos, de E ele muitos há de dar. testemunhos que Deus nos deu, né? Mas se eu posso dar um conselho, é um conselho que é um dos mais importantes, a meu ver. Só pergunte para Deus algo se realmente deseja obedecer. Sim, Porque sim, quando você faz algo porque você não perguntou a Deus, existe consequência. Existe algo que você vai sofrer. Mas ainda há misericórdia. Mas quando verdade. você pergunta algo para Deus e você de verdade não está disposto a ouvir e fazer o que Deus quer, aí você está em rebeldia. Aí é muito. Eu, por muito tempo, atendi em minha casa. Eu ministrava as pessoas por meio da ciência da palavra. E eu sempre dizia a elas assim, né? Se você não tem o interesse sincero de obedecer, não perca o seu tempo e também o meu, né? Claro, Porque a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Significa que a partir do momento que você toma conhecimento, se você não entrar pelo caminho da obediência, você está por sua conta e risco. E todas as consequências também ficarão por sua conta, né? E aí, quando vem o mal, quando vem a tragédia, quando vem o trauma, a pessoa quer cobrar de Deus, como se ele devesse a ela alguma coisa, né? verdade, Ele verdade. propôs para ela um caminho de excelência, mas ela preferiu traçar os seus próprios caminhos. Eu já passei por situações, por exemplo, da pessoa vir orar e falar assim para mim: eu vim orar, mas para falar a verdade, eu já decidi o que eu vou fazer.
E aí você Quer fica ver, olhando e né? pensando assim, então por que é que você veio, pelo amor de Deus? Vai fazer feira, vai fazer mercado, vai fazer o cabelo, entendeu? Vai pro shopping, vai pro parque de diversão, mas não vem aqui perder o meu tempo, porque se você está dizendo para mim que você veio orar, mas você já tem no seu coração o que você vai fazer, independentemente do que Deus vai falar, quer Sim, dizer, você traz tribulação para você e para mim também. Né? sim, Então as sim. pessoas precisam ser mais conscientes, mais honestas. Eu acho que é uma questão de honestidade, né? Precisam Verdade, ser mais verdade. honestas com Deus, consigo mesmas, né? A saber que, tipo assim, se você teve a petulância de desobedecer, você tem que ter cunhões, né? Para Sim. arcar com as consequências da sua Não pode dar desobediência, raia, né? não. Eu falo assim nos meus aconselhamentos, a grande realidade é que se você obedecer tem um preço, se você desobedecer também tem um preço. A diferença é que o preço da obediência você paga parcelado a perder de vista, né? Sim. Agora o preço da Ainda desobediência, tem o não. consórcio contemplado quando vence a luta, né? Exatamente, exatamente, bispo. É É, bem isso. aleluia. Que, Glória a que Deus. maravilha. Mas Foi muito isso é bom. maravilhoso. Foi Vai ser muito um bom. prazer participar novamente. Quando precisar, quando me chamar, estamos à disposição. Que alegria relembrar tantas coisas boas. Foi Né? maravilhoso, viu? Permitir que a chama ardesse novamente em nosso coração, né? É Deixar o verdade, é Espírito verdade. Santo nos fazer lembrar que Deus é o mesmo, né? Que o mesmo Deus que nos visitou outrora daquela forma pode ainda nos visitar e até mais, né? De uma forma ainda mais poderosa, vamos dizer assim. E Só eu louvo a precisa Deus pela voltar, vida né? dos remanescentes, né? Eu louvo a Deus pela vida dos remanescentes, né? Eu Aleluia. acho que tudo isso que a gente falou e ouviu aqui nessa live, fazer como disse o profeta, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? A gente Certeza. precisa trazer à memória aquilo que nos faz querer reviver, né? Novamente estar em pé, prontos para obedecer, porque a obediência traz recompensas. A obediência Verdade, traz recompensas, né? verdade. Embora o Senhor não nos deva absolutamente nada, né? Obedecer faz parte das nossas obrigações, né? Quando eu É obedeço, eu não verdade. estou fazendo nada além da minha obrigação, né? Mas Deus é tão bom, Deus é tão generoso que Ele traz recompensas, Ele manda Verdade. recompensas, né? Não, Então, assim, foi maravilhoso, bispo. Que Deus eu abençoe grandemente agradeço. sua vida, sua família, sua casa, toda a Aleluia. sorte de bênção que possa ser chamada à existência já nesse tempo, nesse momento, sobre você e sobre a sua casa. Venha e tenha repouso. Obrigada de Amém. Eu que coração. agradeço. Muito obrigada. Deixa eu só falar minha Viu? esposa aqui um pouquinho, amor. Tem aqui um Por pouquinho. Deixa favor. eu apresentar para a missionária aqui. Essa aqui é a Carol, minha esposa. Olá, Olá, tudo Carol. Graça e bem? paz. Tudo Graça e bem? paz, tudo bem, tudo Prazer em certinho. conhecê-la, O viu? prazer é todo meu, viu? Falei para Amém. a missionária Kelly que trazer ela e a família dela para Londrina para estarmos Será um juntos, viu? prazer, será um Já prazer. vou comprar as malas já. É só chamar que a gente vai. Deus Glória. enviando, a gente vai. Aleluia. Vai Será um ser uma prazer. bênção, vai ser um prazer O servi-los, prazer vai viu? ser todo Deus nosso. abençoe muito. A gente continua se falando, viu, Claro, Bispo? sim, uma bênção. Obrigada Um por grande abraço. compartilhar conosco um pouco de tudo isso que Deus tem feito na sua vida, Ó, viu? e vou te fazer uma promessa. A próxima vez eu vou contar do papagaio que profetizou para mim. Por favor, contei essa história aqui em casa, foi uma rebordosa. Por favor, em nome de Jesus, nos dê esse presente. Vai ser Vai uma ser bênção. maravilhoso. Obrigada, viu? Um Deus abração na abençoe família, no abundantemente. esposo, nos filhos, Beijo no viu? coração. Amém. Amém. Será dado. Deus Deus abençoe. abençoe, bispo. Amém. E a você que nos acompanhou até agora, que Deus continue abençoando sua Em nome de vida, que Jesus. você possa guardar no seu coração essa palavra tão poderosa, né? Deus falou sobre tantas coisas, e eu acho que de tudo que Deus falou, tem duas ou três coisas que eu queria falar bem rapidinho com vocês, né? Eu vejo que Deus trouxe o bispo para essa família, para entrar com salvação nesse lar, né? Às Foi. vezes a gente não entende
por que que a gente está aqui ou acolá, mas nada que acontece na nossa vida é por acaso ou por coincidência, né? Eu também tive uma história parecida, né? A mãe a quem me refiro, que faleceu no sábado, na verdade, é minha avó paterna, né? Eu fui criada por ela, e foi através da minha vida que ela veio a Jesus, né? Por volta dos 5, 6 anos de idade, eu comecei a ter surtos emocionais, e aconselharam a minha mãe que ela fosse à igreja buscar ajuda, e foi assim que ela veio a Cristo. Então, eu entendo que eu tinha que ter sido criada por ela para ser um canal, né, de bênção, vamos dizer assim, na vida dela. E depois, isso foi multiplicado para mim, porque eu sempre digo assim, bispo, a minha mãe, ela fazia tanta propaganda do meu ministério, chegava a ser constrangedor, sabe assim? Era fãzona. Qualquer irmã que dissesse para ela alguma coisa do tipo, irmã Maria, tô passando por uma luta, vai orar com a minha filha, vai orar com a minha filha, que a minha filha é uma bênção, Deus usa ela, Deus vai falar com você. E aí as irmãs chegavam aqui, sua mãe falou que era só a gente vir aqui, que Deus ia falar. E aí, o que restava a mim? Ser canal, né? Eu fui obrigada a buscar, sabe? Mas assim, foi tão maravilhoso. Meu Deus do céu, como eu louvo a Deus por ter sido criada nessa casa, por essa família, sabe? Porque eu vi, eu ainda vejo, eu ainda vou ver, porque eu já fiz um trato com Jesus, viu, bispo? Falei pro Senhor que eu quero viver 100 anos. Senhor, 100 anos. Vamos fechar nos 100 anos. Eu ainda vou ver muita coisa, eu vou ver Deus fazer muita coisa na vida dessa minha família. Então, eu queria dizer com esse ponto que você não foi plantado nesse lugar por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não foi criado nessa família por acaso, né? Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito, né? E há males que vêm para bem. Né? Olha que batalha espiritual que foi para o bispo chegar até aqui. Olha que batalha espiritual que foi para que as portas da salvação fossem escancaradas nessa família. Mas o céu prevaleceu. O reino dos céus prevaleceu. Porque como nós dizemos aqui, a última palavra quem dá é Deus. Não importa para quem você foi prometido, aonde você foi batizado, quantas vezes você foi banhado. Olha, não importa quanto você bebeu de sangue de bode. Não importa. Se Deus tem uma obra na sua vida, na hora certa, de alguma maneira, como? Eu não sei, né? E eu gosto até de dizer que a graça é essa, a graça é exatamente essa, é não saber como Deus vai fazer, né? Porque quando a gente é crente até o tutano do tutano, a gente sabe que fazer Deus faz tudo e mais um pouco, na linguagem do nosso Deus, é o infinitamente mais, né? Então, eu não me impressiono com o que Deus faz, eu me impressiono com o modo que Deus faz, porque ninguém faz como Ele faz, né? Então, eu não tenho como dizer para você como é que Deus vai salvar, como é que Deus vai restaurar a sua família, como é que Deus vai libertar, mas que Ele vai, porque se Ele tem um plano, se Ele tem um propósito, né? Já disse, olha, bem sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pense comigo, se nem os pensamentos dele podem ser impedidos, significa, em resumo, trocando em miúdos, como diria o mineiro, Deus não passa à vontade. Quando Deus quer, Deus faz. Se Deus quer fazer, Ele faz. E eu creio que Ele vai fazer. Porque foi isso que Ele fez na vida do bispo, na vida da família do bispo, na minha vida, na vida da minha família. E eu acredito que Ele já está fazendo também na sua vida. Eu queria comentar muito rapidamente também sobre uma coisa que o bispo falou, que é assim, eu vou colocar da seguinte maneira, né? Não é o evangelho que tem que se adaptar a nós. Somos nós quem temos que nos adaptar ao evangelho, né? Então nós temos que parar de ficar interpretando de modo conveniente aquilo que Deus fala. Porque Deus fala de forma clara, objetiva, né? E Deus sempre fala numa língua que a gente pode entender. Deus nunca vai falar comigo numa língua que Ele sabe que eu não vou entender. Então é bem como o bispo falou, a gente tem que parar de ser dissimulado. Deus quer crentes discipulados e não dissimulados. A gente tem que parar de ser dissimulado, né? Prestar atenção no que Deus está falando, aceitar o que Deus está falando, ainda que seja com alguma resignação, né? Porque eu sei que nem tudo dá pra gente dizer amém assim de imediato. Não, de vez em quando a gente torce o nariz, a gente fica de rusga, né? Mas no final, se a gente teme a Deus, a gente diz amém, né? Para a vontade de Deus. Porque a gente sabe que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então,
Foi maravilhoso, foi lindo, né? Vamos obedecer. Vamos obedecer. Pense no que eu falei para vocês esta noite com o bispo, né? Tem o preço da obediência e o preço da desobediência. A diferença é que o preço da obediência você paga parcelado a perder de vista. E às vezes quando chega no final, ele até perdoa as últimas parcelas, né? Então, em nome de Jesus, entra pelo caminho da obediência. Entra pelo caminho da obediência. Porque coisa melhor não há. Você nunca será malfadado por obedecer. Nunca, nunca, absolutamente nunca. Porque quando a gente obedece, até no fracasso a gente vence. Até na derrota a gente é vencedor, né? E eu creio que é isso que Deus tem para nossa vida. Aleluia. Então, em nome de Jesus, bispo, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe a vocês. Até Amém. semana que vem, em nome de Jesus. Se Deus não voltar, se não formos arrebatados, às 22 horas estaremos aqui na quinta-feira. O último dia do propósito. E com a mesma chave que Deus abriu, Ele vai fechar. Chave de ouro. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Beijo no vosso coração. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Paz, bispo. Deus abençoe. Amém.